Bem-vindos mais uma vez ao canal do Sercom, Centro Espírita Reencontro com o Mestre. Seja qual for o dia e horário que você esteja vendo esse vídeo, que você possa estar envolvido pelo seu mentor espiritual e que ele te auxilie a levar seus pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre. Nós estamos acompanhando o livro Pão Nosso, de Emmanuel, escrito por Chico Xavier. E hoje a lição que nós vamos analisar é a lição de número 113, cujo título é Tua Fé. Como todas as lições deste livro, ele traz uma citação evangélica. E a citação deste capítulo está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 48, e diz o seguinte: E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Esta é a passagem em que Jesus estava caminhando e em volta dele uma grande multidão de pessoas ouvindo as suas palavras. E foi quando uma senhora que estava sofrendo de hemorragia há 12 anos toca em suas vestes e o mestre pergunta: Quem tocou em mim? Porque ele havia sentido que uma virtude havia saído dele. As pessoas ao seu lado, seus discípulos, lhe responderam: Mas mestre, são muitas pessoas ao seu lado. Como vamos saber quem te tocou? Foi então que essa senhora se manifestou e explicou o porquê ela teria tocado, porque ela quis tocar no manto de Jesus. Então Jesus proferiu essas palavras: que a tua fé te salvou, vai em paz. Veja o quão grande é a fé desta mulher em saber que somente se aproximando e tocando na veste de Jesus e não em seu corpo, ela poderia ser curada. É a confiança, é uma fé que não é vacilante, é autêntica, verdadeira. E só tem mais uma passagem em que Jesus exalta de maneira muito enfática a fé do outro. Obviamente, Jesus tem uma fé infinita em Deus, nosso Pai. Ele que foi aquela pessoa que nos trouxe tantos ensinamentos e promoveu tantas curas, tantos chamados milagres. Obviamente porque ele tinha já essa capacidade e a confiança enorme no Pai Celestial. A outra passagem, então, é quando um centurião pede que Jesus possa curar o seu servo. Mas ele não faz isso diretamente. Ele não se sentia digno de estar na presença de Jesus. E ele pede então aos anciãos, aos judeus, que pudessem interceder e fazer esse pedido a Jesus. Jesus, ouvindo essas palavras, ele disse que iria lá sim, e estava se encaminhando para a casa desse centurião. Ao saber que Jesus se encaminhava para a sua casa, ele envia então outras pessoas lhe dizendo que ele não era digno de que entreis em sua morada. Bastava que ele dissesse uma palavra e o seu servo seria salvo, porque ele, como um centurião, tinha autoridade sobre os seus soldados. Se ele ordenasse, vai aqui, ou vai ali, ou vem aqui, todos lhe obedeceriam. Então ele tinha certeza que se Jesus dissesse somente que para o servo se curasse, ele estaria curado. Esta é uma fé impressionante. Saber a confiança de que o outro possa interceder por alguém. Ele não tinha uma fé vacilante. Então Jesus fala para os discípulos e todos aqueles que o acompanhavam: Nunca vi tamanha fé em toda a Judéia, em toda Israel. Esta é a verdadeira fé, aquela fé confiante.
E como nós adquirimos esta fé? Segundo Kardec, fé inabalável é somente aquela que pode enfrentar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Para que nós possamos, então, entender essas palavras, nós vamos buscar o conhecimento. É através do conhecimento que nós vamos, então, adquirindo pouco a pouco a fé. A fé não é uma coisa que possa ser imposta, prescrita. Você tem que acreditar, porque isso seria dogma, seria uma imposição. E a fé espírita é a fé raciocinada, utilizando-se da razão. Por isso é imprescindível que nós possamos entender, estudar, para depois praticar os ensinos de Jesus. Então nós vamos ver que através deste conhecimento nós vamos adquirindo a fé inabalável, aquela confiança não só no Mestre, em Deus, mas também a confiança em nós, porque nós que criamos os nossos desejos, nós que criamos os nossos passos, o nosso futuro. Depende de nós e não somente de terceiros. Jesus nos colocou claramente que nós somos luzes, que nós podemos fazer tudo o que Ele fez e muito mais. Isso significa que Jesus não fez tudo o que Ele poderia ter feito aqui no planeta quando aqui Ele esteve, e que nós poderemos fazer tudo o que Ele fez. Basta o quê? Compreendermos, estudarmos e praticarmos tudo aquilo que nós aprendemos. E isso a gente vai conseguindo pouco a pouco, não é de uma hora para outra. Nós podemos ver, muitas vezes, que nós já fazemos isso de alguma forma. Nós acreditamos em muitas coisas que já nos acontecem. Vamos ver isso na prática, por exemplo, quando estamos adoentados, por exemplo, ou alguém da nossa família está adoentado. O que nós vamos fazer? Além de seguir os procedimentos, as instruções médicas, nós oramos, nós pedimos, nós clamamos a Deus, a Jesus, aos mentores espirituais, às fraternidades médicas, que possam nos auxiliar ou auxiliar essas pessoas a qual nós estamos pedindo, intercedendo. E isso faz uma diferença enorme, porque nós acreditamos piamente no poder da fé, da cura. Não somente aqueles que estão pedindo por conhecimento, o que é uma diferença muito grande. Além de termos o conhecimento, nós precisamos ter a humildade. Sem a humildade, nós não chegaremos a lugar nenhum. O conhecimento por si só, ele pode nos tornar uma pessoa arrogante, prepotente. Sabemos de cor e salteado, por exemplo, todo o Evangelho, mas isso não nos torna só uma pessoa melhor. Uma pessoa melhor é aquela que pratica a fé, que obra realmente. Como diz no Evangelho, a fé sem obras, ela é morta. Então nós precisamos praticar a nossa fé, exercer esta fé de uma forma tão limpa, tão confiante como esse centurião e como essa mulher que tocou as vestes de Jesus. Jesus nos coloca, por exemplo, que a fé transporta montanhas. Mas o que significa, na realidade, transportar montanhas? Não é a montanha física, real, concreta, mas é as dificuldades que cada um de nós traz para o nosso aperfeiçoamento. São essas montanhas que a fé faz com que a gente consiga transpor, que a gente vai além, que a gente consiga ampliar esse nosso sentimento fraterno para com o próximo e para conosco mesmo. Então nós vemos que a fé ela é baseada, na realidade, em duas situações. O conhecimento, que nos traz um entendimento, a confiança,
a certeza de que nós poderemos e vamos conseguir dias melhores, condições melhores. Mas também nós precisamos da humildade. Nós precisamos ter mais caridade para com o próximo. Se a fé inabalável é aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade, do outro lado, o outro pilar nos diz: fora da caridade não há salvação. Então nós temos essas duas condições que são essenciais para fortalecer a nossa fé. E quando nós dissermos então que nós somos capazes de resolver um problema e nós humildemente pedimos o auxílio dos nossos mentores, aliado ao conhecimento que já adquirimos até aquele momento, com certeza nós estaremos fadados a conseguir aquilo que nós almejamos. E se por um acaso a gente não conseguir, não vai com isso diminuir a fé de quem tem a fé ardente, verdadeira, sincera, porque nós saberemos que o Pai Celestial reserva para todos nós aquilo que nos cabe, aquilo que é melhor para a gente, porque a cada um foi dado segundo as suas obras. Se nós não alcançamos ainda determinada graça, é porque nós precisamos ainda galgar um pouco mais, alguns degraus, para chegar a esse entendimento, a essa dádiva celestial. Nós observamos também que nós temos que ter responsabilidade sobre nós mesmos. Nós não vamos ficar dependentes 100% do outro. Eu costumo, muitas vezes, em aulas, colocar que a gente tem limites. Todos nós temos limites. Por exemplo, se alguém me pede um copo d'água, eu posso fornecer esse copo d'água, uma água límpida, resplandecente, iluminada, que vai auxiliar o outro, que vai matar a sede do outro. Mas o meu limite é buscar a água e entregar essa água. Eu não posso bebê-la, porque se eu bebê-la vai matar a minha sede e não a de quem está precisando. Então são esses os nossos limites. E é por isso que Jesus nos coloca claramente que nós somos luzes e podemos fazer o que Ele fez e muito mais. Mas nós somos os responsáveis por nós mesmos. Há uma outra passagem do Evangelho que diz: ajuda-te, que o céu te ajudará. Então nós não podemos ficar dependentes 100% dos outros. Nós vivemos em sociedade, uns auxiliando os outros. E é assim que todos nós progredimos como humanidade, como o planeta Terra. É auxiliando e não resolvendo tudo para o outro. Porque nós não estaríamos, na realidade, ajudando. Estaríamos estagnando o progresso do outro, que se iria ficar totalmente acomodado. A fé não se prescreve. A fé é individualizada. Cada um tem que buscar a sua. A fé não vai vir de contra nós. É o contrário. Nós temos que ir em busca dessa fé, desse conhecimento e da prática desse conhecimento. É isto que nós devemos entender quando vamos raciocinar, como vamos pensar sobre fé. Não espere somente no outro interceder por você. Interceda. Você é dono de si mesmo, do seu progresso, da sua fé, do seu auxílio, do seu autoconhecimento. E assim todos nós iremos progredir mutuamente, auxiliando uns aos outros. Pessoal, vamos adquirir conhecimento também através do livro Pão Nosso, ditado por Emmanuel, escrito por Chico Xavier. São inúmeras lições, um livro escrito em 1950 e que continua cada vez mais atual, que nós necessitamos tanto
de compreender, de entender melhor as passagens evangélicas, e esse entendimento Emmanuel nos traz de uma forma muito tranquila, muito fácil de entender. Vamos absorver então este conhecimento e elevarmos um pouquinho mais a cada dia, nos auxiliando também, na medida do possível, ajudando o nosso próximo. Desejo a todos nós que possamos aumentar dia a dia a nossa fé, a fé nos nossos mentores, em Jesus Cristo, nosso Mestre Maior, e no nosso Pai Celestial. Com essa fé ardente, vigorosa, confiante, nós estaremos com certeza melhorando a nós mesmos e ao nosso planeta. Que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja, graças a Deus.